Olá a todos, hoje a gente vai falar de um tema um tanto controverso, tá? Que é a questão de possessões demoníacas. Eu andei assistindo alguns vídeos aqui na internet, já tive algumas experiências, o que a gente pode chamar de anômalas. Eu vou usar esse termo experiências anômalas ou fenômenos anômalos para me remeter a isso e a outras circunstâncias, outras situações que acabam nos fazendo pensar mais a respeito do sobrenatural. Será que isso é realmente vinculado ao mundo espiritual, ou isso simplesmente se refere a questões meramente psíquicas? Essa basicamente é a pergunta que não quer se calar, né? E até que ponto a cultura interfere nisso? Porque eu tenho andado pesquisando aí a respeito desses temas, principalmente no aspecto cultural e histórico. Então, a primeira abordagem minha vai ser histórica, a segunda abordagem vai ser psicológica e a terceira abordagem vai ser espiritual, tá? Mas antes ainda de entrar na abordagem histórica, eu tenho que entrar na abordagem filosófica. Então, do ponto de vista filosófico, eu quero deixar claro para vocês aqui nessa palestra, já que vai demorar um pouquinho o vídeo, mas eu acredito que vale a pena você ouvir e escutar isso que eu tenho a dizer. Do ponto de vista filosófico, então, primeiro, nessas 4 etapas que nós vamos trabalhar aqui, nós temos que entender que todo ser humano ele tem uma dimensão do mistério e que acaba se remetendo também à dimensão do que nós poderíamos chamar de sagrado. Tá? Isso aí se envolve em várias culturas e dentro da maioria das culturas que subsistem até hoje, elas subsistiram justamente por causa desses elementos fundamentais. Aí você pode até dizer, mas espera aí, eu sou sociólogo e já estudei certas tribos indígenas, inclusive tem documentários aqui no próprio YouTube, na internet, que você pode observar, tribos indígenas que não se vinculam a nenhum tipo de ritual ou religioso ou mesmo mítico que os leve a pensar de uma maneira abstrata a vida. Realmente, cara, se nós pensarmos, conforme o ditado popular, que de toda regra existe uma exceção, nós podemos imaginar que haja, sim, tribos indígenas na Amazônia, por exemplo, tem uma, eu esqueci o nome agora, mas depois eu posso deixar na descrição. Inclusive eu estou pensando em fazer um vídeo a respeito dessa tribo, porque no aspecto linguístico e sociológico ou antropológico é fundamental a gente saber de circunstâncias como essas. Gerações a gerações, essas pessoas não se vincularam a nenhum tipo de pensamento mítico que os leve a pensar no sobrenatural ou na vida após a morte. Isso é bem curioso se nós pensarmos no que se refere aí a tribos indígenas, né? Mas existe, então eu reconheço isso. No entanto, do ponto de vista geral, do ponto de vista da maioria das civilizações, ou diria até em torno de 98 ou 99% das culturas, tá ok? Que se formam não, e aí não estou me remetendo apenas a uma tribo indígena, estou falando de civilizações inteiras, principalmente aquelas que foram duráveis, como é durável a nossa ocidental aqui. Você percebe esses elementos do sagrado. Nessa nossa cultura, principalmente na etapa da modernidade, da pós-modernidade, você vê elementos do que nós poderíamos chamar aí de ateísmo. Mas o ateísmo ele é muito recente. Algumas pessoas se surpreendem com isso, mas como assim o ateísmo é recente? Você acha, quer dizer que na antiguidade não existiam ateus? Cara, poderia até existir. Mas a coisa é muito... Inclusive tem um professor meu que fez uma palestra naquela associação ateia, obviamente de ateus, onde ele fala que o ateísmo é um fenômeno, se eu não me engano, do século XVI, basicamente um período, né, muito longínquo da Idade Média e, obviamente, da Antiguidade. Então você percebe que se nós nos remetermos aí à estrutura primordial, aos pilares da civilização, eles têm um elemento do sagrado. Então isso faz parte de todo tipo de civilização, tanto o aspecto mítico quanto o aspecto, obviamente, político, ok? É uma hierarquia onde você tem uma liderança, seja em tribos indígenas com os pajés, seja na polis com o basileu,
que tudo começa ali na estrutura da família, para quem conhece a obra do Fustelio de Coulanges, ou alguma coisa a respeito da Grécia Antiga, da Roma Antiga, sabe disso. Ou se você vai também aos antigos hebreus, você tem lá as 12 tribos de Israel, você tem então sempre uma hierarquia ali presente, o que demonstra que o aspecto político, obviamente, sempre foi importante, tem a ver com as relações e com as hierarquias de poderes. Isso também sempre existiu. Para você que é anarquista, esse é um fenômeno que existe, e eu falo em termos sociológicos. Quando você vai, então, também para o aspecto poético, é outro elemento que geralmente existe em civilizações que perduram muito tempo. O aspecto poético que leva ao aspecto mítico, que necessariamente redunda no religioso. Então, quando você fala, por exemplo, de poética, de ética, de religiosidade, de mitos e de política, são elementos que geralmente você encontra, certo? Na civilização. São elementos que você geralmente encontra em culturas que, por sua vez, acabam se desenvolvendo mais. Embora existe também muitas controvérsias, muitas polêmicas acadêmicas a respeito da ideia de nós aceitarmos que alguma cultura seja melhor do que a outra. Isso é um tanto polêmico. Até por causa do grande relativismo que existe na pós-modernidade e tal. Mas, enfim, eu posso dizer para você que esses elementos juntos, sendo desenvolvidos, acaba gerando alguma coisa melhor do que outras civilizações. De um ponto de vista, uma civilização pode ser melhor que a outra. Por exemplo, em Roma o direito parece que é mais bem estipulado, e na Grécia a filosofia foi mais bem trabalhada. No judaísmo dos hebreus a religião também foi mais bem articulada, e quando essas coisas se sintetizaram na civilização ocidental, tornou-a então aquilo que nós conhecemos hoje e que conhecemos também como pilares, tá? Então não significa que uma civilização é melhor, ou uma cultura é melhor que a outra. Significa que alguns elementos dela é melhor do que outros elementos de outras, e assim tem sempre seu lado bom e seu lado ruim. E quando você pega o melhor de cada civilização e sintetiza em uma, como ocorreu, né, aqui no Ocidente, você redunda em coisas até boas, em progresso. Porém, nem tudo é flores. Se ocorreu a síntese de 3 pilares, coisas boas, digamos assim, né, o aspecto filosófico, o aspecto político e o aspecto religioso em uma civilização tirada das melhores culturas que poderíamos conceber, né, no nosso pré-julgamento ainda um tanto superficial, nós temos que compreender que também houve síntese de coisas que não eram tão boas, porque isso é inevitável que aconteça. Então, todo o decorrer da história do Ocidente você teve muitos problemas, tá? E aí fica a questão, até que ponto a tradição, eu sempre defendi a tradição aqui no meu canal, mas eu devo admitir também que existem coisas na tradição que devem ser repensadas, obviamente. E todo o progresso, para um bom conservador como eu, todo o progresso ele é feito de uma maneira prudente, organizada. Compreendo que as instituições são importantes, inclusive tenho mais vídeos aqui no canal do YouTube para explicar isso, como dos conservadores. Michael Oakeshott tem um vídeo também sobre o Edmund Burke. Então, gente, basicamente, isso demonstra que a dimensão do sagrado ela existe no âmago do indivíduo que tem que lidar com a estranheza do mundo. Tá? Se nós pensarmos o paralelo entre o ser humano e os animais, a gente vai perceber logo que o ser humano ele tem uma capacidade inata, que é a razão. E quando nós falamos de razão, eu tenho um livro aqui do C.S. Lewis, que ele fala sobre a questão dos milagres e tal. É interessante quando ele denota, ou coloca a razão como sendo um elemento que é totalmente além do físico, além do natural. Porque a razão, ela não é natural. A ética, por exemplo, não é natural. Quando você pensa, por exemplo, assistindo alguns documentários aí
seja no Netflix, seja na internet mesmo, seja algum canal TV a cabo, você começa a perceber, quando tem documentários de animais, a vida animal, como aquilo é uma grande barbárie, né? Quer dizer, a vida é uma constante luta. E, obviamente, que o elemento ético, o elemento da razão, da moral, é um elemento que ele não é propriamente natural. Tem um aspecto natural, óbvio, mas a razão em si, que organiza, por exemplo, uma sociedade mediante o que nós poderíamos chamar de política, vai muito além do aspecto natural. É claro que quando você avalia, observando os animais, né, comunidades de formigas, cupins, você vai perceber ali que existe uma grande organização. Só que o ser humano, como é muito mais complexo do que isso, você logo percebe que ele necessita desse elemento ético que muitas vezes está além da natureza da pulsão humana. Tá? Então, a ética vai muito além da natureza. Tanto é verdade que você não pode achar que o comportamento do homem ele deva ser igual ao dos animais, porque se fosse assim, nós teríamos que aceitar o filicídio, nós teríamos que aceitar o estupro, nós teríamos que aceitar uma infinidade de coisas que acontecem no reino animal que não se encaixam numa sociedade que tem um mínimo de bom senso e razoabilidade. Então a razão é supranatural, certo? Nesse sentido que eu estou dizendo. Então essa razão que supranatural, ela dá vazão, ela dá um precedente àquilo que nós podemos chamar também do excelentíssimo, que é o aspecto do sagrado. Aí entra então a dimensão do sagrado, que tem a ver com a dimensão do mistério, que tem a ver com a dimensão da estranheza do homem perante um mundo que o cerca e que por vezes é bom e por vezes é mal. Por vezes traz felicidade, alegria e boas sensações, e por vezes traz danos, traz morte, traz destruição. Então, isso também eleva o nosso senso de pensar a religião, de pensar os mistérios, de pensar o pós-vida e tudo isso. A dimensão do sagrado, então, é um elemento muito importante. Se você tira isso da mentalidade humana, ou se você tenta interpretar as pessoas sem esse elemento, você acaba errando no seu juízo, porque esse é um ponto fundamental para compreendê-los, para nos compreender, diria, né? Eu também sou ser humano, afinal de contas. Então, gente, ponto pacífico, tá? Existe um elemento aí importante que você não pode desprezar, embora existem as exceções, mas que são mínimas se comparadas às grandes culturas. E se você pensar nas pessoas que se dizem ateias, agnósticas, etc. e tal, essas pessoas são, como eu falei, já um fenômeno mais da modernidade e, portanto, elas bebem, né, daquilo que nós podemos chamar de cristianismo cultural da civilização do Ocidente. Tá, ok? Isso aí é ponto pacífico, inclusive, para quem estuda um pouquinho de história, né? Bom, agora vamos entrar no elemento histórico para pensar um pouco sobre a questão da possessão demoníaca. Quando você trabalha esse conceito de onde veio a figura de um antagonista de Deus dentro da religião judaica, que é o judaico-cristianismo que predominou e sintetizou-se com a filosofia e com o direito romano, estou falando de uma maneira bem simples, né? Você começa a compreender que ele tem também uma história, né? Existem livros na Bíblia, no Antigo Testamento, se eu não me engano, 4 livros, que falam a respeito da figura de Satanás, mas é muito pouco se comparado ao que você vê no Novo Testamento. Por que isso acontece? É bem simples, porque entre o 4º século antes de Cristo para frente, ou para trás, né? que vai diminuindo, você entende que existiam grupos que esperavam uma redenção. Isso ocorreu no ano 600 a.C., na verdade, com o exílio babilônico.
onde os judeus foram levados cativos. Para quem não conhece esse contexto, você tem ali, se eu não me engano, os assírios que destruíram. Na verdade, assim, Salomão, segundo a Bíblia, cometeu idolatria. O reino, então, segundo a profecia contra ele, seria dividido. O filho dele acaba, no reinado do filho dele, se eu não me engano, Robão, acabou sendo dividido, tá? Várias tribos compunham Israel. Israel foi levado cativo pelos assírios, destruído praticamente. E Judá permaneceu. Só que no ano 600, Judá também foi levado cativo. E você tem um livro de Jeremias que deflagra esse acontecimento histórico para o povo de Israel. E durante todo esse período eles sofreram muitas influências de outros povos, incluindo os persas, que foi o reino que, digamos assim, ficou no lugar da Babilônia. A Babilônia foi um reino muito grande com Nabucodonosor, mas caiu, certo? E quem tomou o lugar foi os medos e os persas. Esses reis, medos e persas, eles, basicamente, entre os persas tinha um rei muito conhecido que é o Ciro, que foi profetizado. Alguns dizem que o proto-Isaías, porque era inserção em Isaías, diz que Ciro era o ungido e tal, porque ele levaria o povo de volta à sua terra e o novo templo seria construído, o segundo templo de Salomão, porque o primeiro destruído, ok? Por conta do exílio. Então o que acontece? Ciro, de fato, cumpre, existiram sucessões dos reis da Pérsia, e essas sucessões, Ciro levou então aquele povo de volta, permitiu, na verdade, né, que eles voltassem à sua terra e reconstruíssem o templo, e isso realmente aconteceu. Só que nesse meio período onde eles passaram com os babilônios, com os persas e depois com o próximo reino que era a Grécia, eles sofreram muitas influências. E dessas influências teve uma que foi, digamos assim, decisiva, que é a do zoroatrismo. Porque o zoroatrismo pregava a ressurreição dos mortos, o zoroatrismo pregava maniqueísmo, o zoroatrismo pregava a disputa de um Deus mau das trevas contra um Deus bom. E os israelitas, obviamente, como eu sempre digo nos meus vídeos quando eu falo sobre esse tema, foi uma troca de ideias ali, foi recíproco. Da mesma forma que eles são influenciados, eles influenciam. Então, mas o contexto da influência foi categórico, embora alguns ainda questionem, né, o quanto de antiguidade tem mesmo essa religião do zoroatrismo. Isso é muito questionável, alguns dizem que não é tão antiga assim, para se pensar que foi decisiva a influência nos judeus. E é uma questão realmente polêmica e difícil, precisa mais historiografia para me definir. Mas, pelo que eu vi, alguns especialistas de renome concordam que houve as influências, mas é uma questão a se estudar mais. Então, partindo do pressuposto que realmente ocorreu essa influência de uma religião mais antiga, então nós começamos a compreender que os elementos tirados ali, que deram base para o judaísmo da época de Jesus, são também vinculados a outras religiões, só que os judeus, obviamente, fizeram uma adaptação. Deus continuou sendo Deus soberano, para os judeus isso sempre foi uma coisa inquestionável. Deus cria o bem, cria o mal, Deus é senhor de tudo. Tudo que acontece é ou permissão de Deus ou ação direta dele. Tá? Isso aí sempre foi ponto pacífico para eles. Agora, no que se refere à introjeção da figura de Satanás, você tem um livro de Jó, você tem um livro de crônicas que, segundo alguns críticos literários, eles teriam sido escritos na época do cativeiro, porque eles tiveram, veja, influências desses povos. Então a figura de Satanás começa a entrar, começa a agir e tal. Você pergunta, mas e o Gênesis? O Gênesis é antiquíssimo. Se nós pensarmos Abraão, segundo o historiador Paul Johnson, ele teria vivido em torno do século XX ou XIX antes de Cristo. Então, óbvio que Abraão é muito mais antigo do que Zoroastro, que Zaratustra, claro. O que dá para saber sobre isso é o seguinte: aquela serpente do Gênesis, ela se remete, na verdade, a uma figura que não necessariamente está vinculada ao demônio. Tá? Isso aí foi uma interpretação posterior que você tem no Apocalipse do Novo Testamento. Mas
Isso não foi uma determinação para aqueles que pensavam a religião, a fé judaica, né? Os profetas nunca disseram, ninguém nunca disse que a serpente representava um demônio. Isso aí foi muito posterior, de uma interpretação mais sofisticada, só que já tinha, né, essa, não vou dizer contaminação, mas essa influência da religião persa, né, inevitavelmente. O que você pode pensar sobre isso? Bom, não necessariamente os persas eram pessoas más, né, eram seres humanos também. Então, se alguma coisa que tem como um elemento na religião cristã, primeiro judaica e depois cristã, não necessariamente é um elemento ruim, né? Enfim, então isso aí foi herdado. Isso coloca em xeque, então, a realidade, né, dessa figura. Porque se ela não era conhecida, de repente passa a ser conhecida por uma mera influência civilizacional, então, poxa, né, até que ponto ela existe de fato? Mas lembrem, eu estou tratando aqui do contexto histórico. É um elemento que precisa ser avaliado. Partindo então do ponto de vista histórico, quando você tem o judaísmo daquele período do quarto, terceiro, segundo, primeiro século antes de Cristo, ele foi grandemente influenciado por essas religiões, tanto por alguns poucos aspectos vinculados, né, às religiões da Babilônia, quanto da religião dos persas. E aí, você, quando lê os escritos de Qumran, que foram achados vários escritos nas cavernas de Qumran, onde vários deles, inclusive, estão traduzidos, e que nos remete a compreender como aquele povo pensava e como aquela influência no mundo circundante, certo, do primeiro século, onde Jesus nasceu, era poderosa. E é aquilo que nós chamamos de apocalíptica judaica, né? Eu tenho alguns livros sobre esse tema que deflagram claramente a influência da apocalíptica judaica no judaísmo. Por isso que eu sempre bato na tecla que Jesus não veio fundar religião nenhuma. Quando Jesus, por exemplo, fala dos 12 apóstolos, provavelmente aquilo remetia a uma ideia judaica de restauração, certo? Daqueles que representariam na Nova Jerusalém as 12 tribos de Israel. Porque elas foram perdidas nos cativeiros anteriores, tá? Nos reinos gentílicos que Daniel tanto fala lá nos seus livros, no seu livro, aliás. Bom, entendendo esse ponto de vista, você começa a compreender por que é tão forte a ideia de Satanás e de demônio no Novo Testamento, diferente do que era no Antigo Testamento. Houve uma influência, houve um momento histórico onde essa coisa se tornou mais enfática, certo? Então, esse ponto de vista é importante. De certo modo, acaba nos levando a um ceticismo. De pensar, poxa, mas então fica meio duvidoso acreditar de que isso realmente existe. Mas aqui, o que eu queria dizer é o seguinte. Por um lado, você tem um aspecto histórico. Por outro, você tem o fenômeno anômalo. E no caso do fenômeno anômalo, nós entramos na perspectiva psicológica e na perspectiva espiritual. Eu não vou trabalhar muito o aspecto histórico aqui, eu pretendo fazer isso em outros vídeos, a gente pode trabalhar mais detalhadamente. Mas no que se refere à concepção psicológica, quando você vai estudar um pouco dessa questão com psicólogos, psiquiatras, existe uma infinidade de escolas. Eu estou fazendo um curso breve aqui a respeito de psicologia, pegando alguns autores, até para mim estudar mesmo, conhecer bastante a respeito do assunto, porque eu acho, poxa, interessantíssimo. Você começa a trabalhar ideias, basicamente da psicanálise, da psicologia analítica, do behaviorismo, que é a questão de trabalhar a ideia do comportamento do homem. Enfim, as ideias de Jung, por exemplo, que fala da questão do inconsciente coletivo, dos arquétipos. Isso tudo é uma bagagem enorme. Então, para compreender o mundo psíquico, né, na verdade, assim, para compreender o mundo da psique humana é muito complexo.
E qual é a fronteira, a gente pode se perguntar, entre aquilo que é psicológico e aquilo que é espiritual, né? Quando você sonha, por exemplo, muitas pessoas supõem-se ter sonhos premonitórios. E que, paradoxalmente ou estranhamente, muitas vezes dá certo mesmo, né? A pessoa tem um sonho que vai acontecer alguma coisa e aquela coisa realmente acontece. Esse também se encaixa como sendo um fenômeno anômalo. Quer dizer, é uma coisa que aparece que não se justifica, né? Mas peraí, qual que é a explicação para isso? E é óbvio, muitas coisas acontecem na vida, no mundo, que você não tem uma explicação imediata. Então, se você tem o fenômeno correlato, não necessariamente você tem a explicação do fenômeno correlato. Se você tem um fato, não necessariamente você tem a explicação do fato. O que aconteceu com aquela família, por exemplo, que foi assombrada lá em Rio Grande do Sul, se eu não me engano, no interior, ali em Caiçara, ali você tem uma representação clara de fatos, mas não de um conhecimento ou explicação a respeito desses fatos. Pedras caíam na casa, a menina teria ficado supostamente possuída. Aconteceu uma infinidade de coisas e a casa acabou sendo demolida porque a família não sabia lidar com isso, ninguém poderia ajudá-las efetivamente, né? Ou poderia, mas ninguém fez. Enfim, a pessoa que parece que se envolveu no caso era um senhor espírita, que inclusive foi muito curioso, né, o caso dele, da menina que ele tentou fazer o exorcismo, porque no momento que ele faz o exorcismo, ele mesmo é possuído. Veja que coisa. Pelo, se não me engano, acho que São Jerônimo, eu não lembro agora que eu assisti esse vídeo há um tempo, mas ele foi possuído por uma entidade do bem, entre aspas, e que expulsou a outra entidade que era do mal, que estava na menina e tal. São coisas assim muito bizarras, né, se a gente for pensar bem. E na verdade, procurar na internet e fazer uma pesquisa a respeito desses assuntos é muito complicado. Eu aconselho, se você realmente tem interesse no assunto, procurar bibliografia de pessoas sérias, porque na internet tem tanta coisa, né? Umas são boas, mas a grande maioria é porcaria, sabe? Que não vale a pena, que vai fazer, na verdade, você só perder tempo e desanimar do assunto que você quer pesquisar. Principalmente no YouTube. Embora eu esteja fazendo aqui uma palestra para o YouTube, mas vamos combinar, são poucas coisas que realmente são relevantes aqui. Mas tem coisa. O conteúdo do YouTube é enorme, né? Então você consegue garimpar algumas coisas, mas tem que ficar esperto. Então, gente, saber o limite entre o psicológico e o sobrenatural é muito complicado. A questão dos sonhos, né? Ou a questão da premonição, ou a questão da intuição, das visões, pessoas que se supõem verem vultos. E quando você entra no elemento cultural misturado ao elemento sobrenatural, você tem aquilo que a gente, como eu acabei de falar, chamamos de fato, e esse fato remete então a uma certeza, a uma crença. No entanto, muitas vezes essa certeza se contradiz com o aspecto histórico. Ficou confuso? Vou te explicar agora com um exemplo. Esse dia eu estava assistindo um vídeo aqui na internet, onde uma mulher dizia que ela manifestava as chagas de Cristo no corpo dela. E o repórter decidiu, vocês podem encontrar isso aí também, eu acho que deve ter ainda, decidiu fazer uma gravação ao vivo desse fenômeno. E ela aceitou, para ver se era... O cara queria saber, bom, deve ser fraude, não é possível, cara. E aí a pessoa, a senhora, a mulher lá, enfim, deitou numa cama e se concentrou e tal, acho que ela entrou numa espécie de transe, e ela começou efetivamente, você percebe ali que não é um truque, pelo menos inicialmente, não era um truque para televisão. A cara do repórter principalmente demonstra isso, que as chagas começaram a aparecer nas palmas da mão dela e nos pés. Aí você pergunta, mas por que isso contradiz o aspecto histórico da coisa? Bom, é simples,
Porque segundo a maioria ou grande parte dos pesquisadores, historiadores, aqueles que estudaram as crucificações romanas, entendem que as pessoas que eram crucificadas no madeiro o eram, na verdade, não necessariamente na mão, embora na Bíblia fale, né, que a mão dele foi perfurada e tal, mas era mais no pulso. Por quê? Porque para que o corpo ficasse suspenso ali. É claro, né, cara, que se milhares de crucificações eram feitas, o cara não ia, o soldado romano não ia ficar muito preocupado se ele ia perfurar a mão, ou só o pulso, enfim, né? Poderia acontecer muitas coisas ali. Mas o que se entende é que, de fato, em termos de regra geral, a perfuração era mais entre a mão e o pulso para que a pessoa ficasse suspensa ali por mais tempo. Porque a mão ela facilmente poderia ser rasgada, entende? Então era muito mais fácil você perfurar num lugar onde ela permaneceria mais tempo lá, porque senão ia dar muito trabalho, né? O corpo ali cair da cruz e o cara ter que ir lá e colocar de novo. Pra vocês terem uma ideia do aspecto histórico disso, os condenados à crucificação ficavam dias na cruz. Não era uma pessoa que ficava lá e morria de uma hora para outra, não. Era uma tortura mesmo, tá? Até eles morrerem, ou os soldados anteciparem a morte quebrando as pernas dos condenados para que eles morressem de asfixia, já que não conseguiriam mais respirar, dada a posição deles na cruz e o peso do próprio corpo. Tudo isso, quando você coloca no aspecto histórico, em paralelo com o fenômeno anômalo que está acontecendo ali na frente do repórter, você vê, bom, é meio complicado, né? Porque ela tá manifestando um sobrenatural no corpo dela, a gente entende supondo que seja mesmo, e só que ao mesmo tempo contradiz o elemento histórico de que as crucificações eram feitas entre a mão e o pulso. Mas se você achou esse exemplo ainda um pouco fraco e tal, tem outro que os católicos inclusive não gostam, mas que a gente tem que falar. Historicamente falando, é muito difícil você aceitar que a Maria, a Virgem Maria, dos católicos, seja a mesma Maria que era casada com José e que vivia dentro de uma cultura judaica, tá? E que seguia as regras da cultura judaica. Então, quando você estuda, basicamente existem milhares de livros, inclusive na editora Paulus, que explicam como era a cultura judaica, é muito difícil você aceitar o dogma mariano. Para mim é quase impossível aceitar esse dogma mariano, a não ser que você o leve em termos míticos. Um aspecto apenas mitológico, de um arquétipo de uma mulher que era santa, pura, virgem, casta, isso é bom para a humanidade, beleza. Acho que nesse ponto não tem problema nenhum comigo. Agora, a Maria real, o aspecto do comportamento dela no mundo real, na vida real, não era aquilo que é apresentado no dogma. Não tem como, tá? E quando você vê aparições de Maria, milhares de pessoas percebem essas aparições, veem essas aparições, elas estão manifestando, ou aquele fenômeno anômalo é manifesto, seguindo o precedente não histórico, mas ele segue o precedente cultural. Esse é um ponto que é muito difícil de compreender. Porque sim, existiram mais de uma pessoa e é meio difícil você acreditar em aparições desse tipo que sejam como que ilusões coletivas, né? É meio difícil de acreditar nisso, porque psicologicamente falando, essa ideia de pensar uma aparição para várias milhares de pessoas e você simplesmente acreditar que isso se trata apenas de uma ação psicológica, cara, é complicado, é difícil, né? No entanto, tudo é passível de uma, digamos assim, apreensão mais cuidadosa. Então,
Existem inclusive imagens da Virgem que foram até gravadas, né? Existem muçulmanos que viam. Mas é que um muçulmano e católico é meio complicado você também considerar como sendo muito diferente, porque os muçulmanos, para quem não sabe, acreditam, né? Tanto na Virgem quanto em Jesus, só que de um outro ponto de vista, óbvio, mas acreditam. Então, também fazem parte das figuras culturais daquele povo. Eu não vou chegar a nenhuma conclusão disso, tá? Eu só estou expondo aqui as ideias para vocês, para deixar claro que realmente o elemento cultural que a gente pode colocar de um ponto de vista de psicologia junguiana, que é do inconsciente coletivo, ou seja, dos arquétipos de uma cultura, eles efetivamente se manifestam, ainda que eles não tenham uma objetividade histórica. Ponto. Aceite você isso ou não, acontece. Como explicar isso? Eu ainda não sei. Estou estudando, estou investigando o tema. Mas é muito difícil de saber. Pode ser que seja objetivo, que a interpretação histórica esteja errada? É uma possibilidade. Sim. Agora, eu realmente estou, pelo menos no quesito mariano, eu estou basicamente convencido da perspectiva histórica que não há como conciliar a Maria histórica com a Maria do dogma mariano, muito posterior a ela mesma. Para mim é quase impossível. A mesma coisa acontece com outros personagens, incluindo a própria Maria Madalena, né, que tem uma igreja lá em Jerusalém que aceita o culto a Maria Madalena, o culto ou a veneração, não necessariamente uma idolatria. Né? No caso de Paulo e de Jesus, você já tem um outro elemento. Jesus é uma coisa à parte, aí já não quero nem entrar no mérito de colocar Jesus dentro da Trindade, tal, que já é um outro elemento. Mas Paulo, por exemplo, ele é aceito de uma maneira clara ali dentro dos evangelhos, basicamente não dos evangelhos em si, mas do Novo Testamento, e fora dele também, como sendo uma figura, como o conhecemos de fato. Agora, a exaltação e veneração a outros personagens extrapolaram completamente o enunciado das próprias escrituras. E quando você vai tratar essas questões, você acaba entrando no mérito do inconsciente coletivo, ou seja, do aspecto cultural sendo manifesto no sobrenatural e contradizendo o histórico. Esse é um ponto apenas que eu estou colocando, como eu disse, não estou fazendo juízo de valor, só estou colocando o elemento porque me parece muito interessante de ser estudado. Se você tem interesse e seriedade o suficiente para estudar isso, acho que é uma coisa que vale a pena, e eu estou me dedicando um pouco a esse elemento também, porque eu ainda estou estudando, né? Fazendo faculdade e tal, então tem que estudar outras coisas também. Mas enfim, então você tem um elemento psicológico, e quando se trata, basicamente, pontualmente aqui, né, dizendo do quesito possessão demoníaca, você sempre teve fenômenos anômalos, desde a antiguidade, na época dos xamãs até os dias de hoje. Imagine, né, como era visto a epilepsia, que é uma doença diagnosticável hoje, com radiografias, etc. e tal, na antiguidade. Não tem como saber o que é isso que essa pessoa está tendo. A gente pode supor que seja, sei lá, um fantasma, um gênio, um mane, né, para os antigos gregos e romanos. Era apenas uma espécie de opressão de algum parentesco antigo que não recebeu o culto necessário, né, no seu túmulo. Para quem conhece um pouquinho, né, da história antiga da Grécia vai saber sobre isso. Então, quando Sócrates diz, por exemplo, que ele tinha uma espécie de gênio que o aconselhava em algumas questões, ele está seguindo a questão cultural ali dos manes, né, dos parentescos, que não necessariamente era alguém muito próximo, poderia ser mais longínquo, ancestralidade e tal. Agora, há de se pensar
em algumas situações que ocorrem hoje, porque esse fenômeno, se é humano, puramente humano, ele sim ainda deve existir e existe. Hoje muitos padres não acreditam, tá, no demônio, enquanto outros que são exorcistas de profissão acreditam. Por exemplo, o padre Gabriele, que morreu recentemente, ele faz relatos inacreditáveis. Você tem ali, por exemplo, um blog dele, ou sei lá, de alguém que relatou entrevista de psiquiatras para com o padre. E os psiquiatras faziam lá as perguntas e ele respondia de uma maneira extraordinariamente sofisticada, adequada, moderada, mas falava coisas espetaculares. Por exemplo, ele conta um caso que aconteceu com outro padre, que existia ali a pessoa opressa e o padre fazendo exorcismo e um psicólogo do lado observando, porque não acreditava naquele fenômeno. E de repente, a pessoa que estava sendo opressa ou possuída efetivamente, ela estava longe de uma mesa onde tinha uma receita. E ela esticou o braço de tal forma como se fosse um homem elástico, efetivamente. Pegou a receita e voltou com ela e rasgou na frente do psicólogo ou psiquiatra, enfim. E o cara viu tudo e ficou absorto e nunca mais quis saber sobre esse assunto. Então, são experiências extraordinárias que aconteceram ali e que não podem ser renegadas ao nosso crivo meramente histórico. Eu posso fazer uma prescrição histórica do que aconteceu, mas existem os fenômenos correlatos aqui que contradizem também esses elementos que eu preciso fazer uma síntese da realidade. Tá? E não basta apenas estudar história para dizer que possessão não existe, não basta apenas estudar biologia para dizer que não existe isso. Entende o que eu estou dizendo? Você precisa ter vários elementos para poder concatenar uma síntese que seja justa, porque nós não estamos querendo provar, fazer apologia. Nós estamos querendo fazer com que as pessoas se sintam melhor e que sejam curadas disso, que elas supõem sejam uma possessão. E é exatamente isso que o padre fala, né? Que ele faz uma completa distinção. Olha, tem casos que são psiquiátricos mesmo, mas tem outros casos que não são. E você tem o fenômeno da glossolalia, todo mundo sabe o que é falar em línguas. Você tem fenômenos outros mais radicais, como a levitação, e eu pergunto você imagina, você está dentro de um consultório. Um consultório não, mas enfim, vamos colocar aqui no aspecto religioso. Você está dentro de um recinto, né, que seja de culto religioso, onde uma pessoa está sendo exorcizada, né, o demônio está sendo exorcizado e tal. E aí, de repente, você vê essa pessoa levitando, você que é incrédulo, que está lá apenas para saber o que está acontecendo, você percebe que a pessoa está levitando e você fica ainda questionando se aquilo realmente é sobrenatural ou não. Provavelmente o que você vai fazer é, primeiro vamos usar a razão. Calma, não vou me desesperar, né? Existe algum truque aqui, ali? Essa pessoa foi paga, foi comprada? O que está acontecendo aqui? Não existe. Então, beleza. O fenômeno acontece. O fenômeno da levitação é verdadeiro. Ponto. Bom, se é verdadeiro, então eu tenho que repensar completamente a minha visão de mundo. Porque eu estou diante de um fenômeno anômalo. No caso da menina, voltando lá para o Rio Grande do Sul. Dizem alguns que foram testemunhas oculares que a menina pulou no telhado da casa e começou a correr com uma velocidade extraordinária no telhado ali. E até que ela caiu junto com o telhado na casa e não sofreu dano nenhum. Fora o fato das pedras também caindo, da onde está vindo as pedras, afinal de contas. Bom, pode ter sido um truque, pode ter sido forjado, não sei. Mas é alguma coisa a se pensar. Agora, o radicalismo de uma experiência como a de uma levitação, ou a de um braço que se alonga ao ponto de quase ultrapassar a medida de 2 metros, não dá para dizer que isso é uma coisa natural, gente, pelo amor de Deus. Existe um elemento ali que realmente ou é uma mera ilusão,
da pessoa que está assistindo, mas aí se tiver duas testemunhas é difícil aceitar que isso seja apenas uma visão coletiva, né, do acontecimento, porque isso é quase que descartado, né, na psicologia, ou é um fenômeno real, isso realmente existe, e existem outras dimensões, e esses seres de outras dimensões aparecem e possuem pessoas. Eu não estou fazendo aqui ainda uma síntese decisiva do caso, é isso ou aquilo, mas o que eu quero deixar aqui com vocês é uma reflexão, tá? Então acho que por hoje está bom, depois eu vou fazer outros vídeos sobre o tema, que ele é muito vasto, né? Agradeço a todos e até próximos vídeos. Tchau.